O ex-presidente Lula teve a pena aumentada, né, no caso do sítio de Atibaia, no interior aqui de São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena de 12 anos e 11 meses para 17 anos e 1 mês de prisão. Somando as penas das condenações em segunda instância, dos casos em que o ex-presidente já foi condenado pela Justiça, nós temos 8 anos, que é a pena final do caso do apartamento do Guarujá, e 17 anos para o caso do sítio de Atibaia. 8 mais 17, 25 anos de cadeia, 4 anos para a progressão do regime. Como ele já cumpriu 1 ano, ele teria que ficar 3 anos mais na cadeia se o Supremo não tivesse mudado o entendimento a respeito da prisão em segunda instância. Cláudio. Então, são quase 26 anos, né? Porque a gente soma, grosso modo ali, né? Arredonda 17 mais 8, mas na verdade a soma das duas penas chega a 25 anos, 11 meses e 10 dias. Ficam faltando só 20 dias para 26 anos de prisão. Dá 4 anos e 3 meses, mais ou menos, né? Na conta certa aí. Então, agora, sobre o julgamento de ontem, é o que eu disse aqui na abertura, não sei se vocês concordam, acho que do ponto de vista político, né? O ex-presidente Lula já estava inviabilizado e a situação dele se agrava de maneira absolutamente dramática, torna qualquer perspectiva de uma volta dele a disputas eleitorais cada vez mais distante. Ele é 2 vezes condenado por corrupção, 2 vezes condenado por lavagem de dinheiro. Então, do ponto de vista político, jurídico, a situação dele fala por si só, não é? Não fosse, como o Pedro lembrou aqui, a decisão tomada há 15 dias pelo Supremo Tribunal Federal, ele talvez não tivesse nem saído da cadeia e teria sofrido o efeito chamado de cabralização, né? O sujeito não sai mais porque é uma pena sobre outra, uma preventiva, outra pena, outra condenação, e não sai nunca mais. Mas o fato é que ele está fora agora e continua convivendo em sociedade até que esse caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, certo? Sim. Então agora, se não houver nenhuma mudança no meio do caminho, o que é que vai acontecer? Estou me prendendo aqui ao aspecto jurídico da história. O ex-presidente Lula foi condenado ontem em segunda instância. Haverá revisão no STJ, que mesmo que revise para baixo, como aconteceu no caso do triplex no Guarujá, não vai ser uma revisão enorme, drástica, né? De 17 para alguma coisa um pouquinho menor, um pouquinho maior, enfim. E o caso vai ao Supremo Tribunal Federal. E aí, Pedro, o Supremo Tribunal Federal não vai restabelecer aquela discussão sobre as alegações finais? O que o Supremo Tribunal Federal pode fazer lá na ponta não é jogar todo esse caso de volta para a primeira instância. E aí é que eu faço uma outra pergunta, fiquei com uma outra dúvida ontem. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao condenar o ex-presidente Lula, por incrível que possa parecer, do ponto de vista jurídico não o favorece? Porque não teria sido mais rápido pro cumprimento da pena devolver esse processo para a primeira instância, para resolver esse problema das alegações finais, um eventual novo resultado em primeira instância, julgamento em segunda instância, do que esperar que ele chegue agora até o Supremo... Porque quanto tempo vai demorar esse caminho? Daqui até o Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal Federal, daqui 2, 3 anos, disser o seguinte: não, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confrontou o Supremo e agora esse caso tem de voltar para a primeira instância porque o delatado falou ao mesmo tempo que o delator. É possível, né, Rafael? E não vamos esquecer que nesse prazo aí que você falou, Rafael, nós vamos ter alteração no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, hein? O fato é o seguinte, a decisão, a interpretação de hoje do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte: não é absoluta esta presunção de que delatores e delatados, entregando em momentos diferentes as suas alegações finais, há prejuízo para o réu. Então esse é o entendimento vigente hoje, né? Foi o que o TRF4 disse ontem ao Supremo. Disse o seguinte: olha, nesse caso concreto aqui do sítio, não há prejuízo. Não há prejuízo. Se não há prejuízo, bola pra frente, vamos tocar o processo. A gente falou isso ontem aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? Agora é interessante, né, observar, assim, o Pedro é especialista, o Rafael, o Zé Paulo, assim, a impressão que me deu é de que foi um julgamento rigorosamente técnico. Eu também fiquei com esse raciocínio, sabe? Eu fiquei pensando nisso, Rafael. Vem cá, não teria sido mais fácil anular, voltar lá para a fase de alegações finais e tal, mas eles simplesmente, os 3 desembargadores, estão convencidos de que, primeiro, não houve prejuízo ao réu, portanto, não há razão para anular a pena, né?
E o julgamento, muitas das vezes, parecia que eles falavam sobre um crime, um criminoso comum, assim, qualquer, sabe, não era uma coisa particularizada em torno da figura do ex-presidente. É em torno Vamos ouvir então o desembargador, hein? O João Pedro Gebran Neto. A transgressão da lei por quem é depositário da confiança popular enseja juízo de condenação muito mais intenso. E é isso que eu estou aplicando no caso concreto. E aí o advogado Cristiano Zanin, incansável, né? Temos que reconhecer, disse que a estratégia de defesa não muda, considerou aí que foi uma afronta ao Supremo e que vai recorrer dessa decisão do TRF4. A nossa atuação será e continuará sendo com foco na nulidade de todo o processo. Eu acho que esse advogado tem um problema, a defesa do Lula tem um problema, aliás, o Lula tem esse problema, né? A estratégia deles, desde o primeiro caso, desde das primeiras denúncias contra o ex-presidente, tem sido a de atacar, ofender, insultar quem investiga e quem investigou e quem julgou ou julga o ex-presidente, né? A gente vê que um tempo precioso que poderia ser empregado na tentativa de desqualificar as provas, de contestar as provas do processo, tanto no caso do triplex do Guarujá quanto no caso do sítio de Atibaia, os advogados se comportaram de maneira política, né? Eu acho que eles ouvem tanto o ex-presidente nas conversas que tem entre clientes e advogados, a indignação, não sei o quê, que eles acabam incorporando aquele discurso. É como se eles virassem porta-vozes do discurso do seu cliente, esquecendo de maneira que compromete a defesa, esquecendo dos argumentos jurídicos, né? Eu acho que isso, desde o primeiro caso, que vem caracterizando a defesa do ex-presidente. Sem dúvida, a gente tem falado sempre isso aqui. Eles nunca se preocuparam em responder às acusações. Eram sempre acusações de perseguição política. Eu tenho a impressão que isso granjeou uma grande antipatia perante o Ministério Público e o juiz na época, Sérgio Moro. Não há dúvida disso. Eles irritaram, sim, os dois poderes. Só prejudica o réu, né? O réu pode mas ter lá o seu discurso. Mas acho que o réu queria isso também, viu, Cláudio? Ele se achava acima de tudo, né? É verdade. Ô Zé Paulo, agora eu vi declarações aí, né, a respeito desse caso, de que o o TRF4 teria usado uma brecha do Supremo para decidir dessa forma em relação a esse processo. Não é uma brecha do Supremo, é o entendimento vigente do Supremo hoje a respeito de alegações finais, do momento das alegações finais. O Supremo, como lembrou aqui o Rafael, pode voltar a esse assunto. Pode ser, inclusive, nesse caso concreto do sítio, que o Supremo mude a sua posição. Com uma nova formação, como lembrou o Zé Paulo. Uma nova formação ou com a mesma formação? Foi assim na segunda instância, não foi? Segunda instância houve mudança de voto de ministro. Né, que eu acho que não vai dar tempo, né? Porque tem a aposentadoria. A primeira é do Marco Aurélio ou do Celso de Mello? Celso de Mello no ano que vem. Já. Daqui um ano. Se o Supremo, se eles conseguirem levar o processo ao Supremo ou algum outro processo ao Supremo e o Supremo mudar o seu entendimento, é uma coisa. Agora, não é uma brecha do Supremo. O Supremo julgou o caso e disse o seguinte: esse princípio não é absoluto, ele é relativo. A defesa precisa provar que houve prejuízo para o réu. Nesse caso do sítio, eu fui ver. Sabe qual foi o dia da entrega das alegações finais? Todo mundo entregou as alegações finais no último dia do prazo. Todos os réus. Todos decidiram entregar. Naquele momento não havia nenhum entendimento. Teve conhecimento prévio. Teve conhecimento prévio na fase de produção de prova. Não teve novidade, entendeu? Cada um usou seus argumentos. Nenhuma bomba final, né, Pedro? Não teve nenhuma bomba Todos usaram final, o né? limite do prazo para entregar as alegações finais. E aí o desembargador João Pedro Gebran Neto disse o seguinte: se todos decidiram entregar no último dia, não havia naquele momento prazo, e a defesa não reclamou prejuízo no primeiro recurso seguinte, bola para frente, né? Ninguém ficou prejudicado. Exatamente. Aliás, sobre essa expressão produção de provas, é bom lembrar também aos nossos ouvintes que o ex-presidente vai recorrer dessa segunda condenação em liberdade. Ele tem direito a um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça e também a recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas tanto num caso quanto no outro não haverá produção de provas, ou seja, ele é culpado, ponto final. O que vai acontecer ali, alguma tecnicalidade, talvez o STJ altere a dosimetria da pena, qualquer coisa, o máximo pode acontecer isso, mas ele é induvidosamente culpado perante os olhos da justiça.